Gente, hoje o sermão é um pouco diferente. Na maioria das vezes eu pego um texto bíblico e a gente se aprofunda num texto só. Mas hoje eu trouxe alguns textos bíblicos, por isso que eu acho que talvez é até melhor você acompanhar as projeções que vão acontecer, tanto online como aqui. Mas se você é daquele que gosta de acompanhar na Bíblia, então eu peço que você seja bem rápido também hoje, para que em cada citação você possa acompanhar, enfim. Hoje o sermão é um pouco diferente, mas prometo ser altamente bíblico, até porque para onde e para quem a gente vai? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, de mim mesmo, não tenho absolutamente nada, mas eu creio que através do Evangelho, Deus pode me usar e a gente sair daqui pessoas melhores. Na semana passada, eu trabalhei com vocês o que Deus espera de nós e o porquê Ele espera de nós, né? O que Ele espera de nós? Ele espera de nós que sejamos sal e luz. Por mais que seja uma linguagem metafórica, mas a gente estudou aqui os efeitos do sal e da luz lá no primeiro século, né? A luz, óbvio, com a ideia da iluminação, mas o sal com a ideia da conservação da carne, do peixe, né? Naquela época eles não tinham nada a questão da refrigeração, então a melhor forma de você conservar uma carne e um peixe era através do sal. Então a ideia de Jesus não é a questão do sal como salgar, é a questão do sal como conservar. É muito importante a gente balizar isso. Então, nós aprendemos o que Jesus espera que sejamos nesse mundo, sal e luz. Por quê? Né? Então, se trabalhamos o quê, no domingo passado também trabalhamos o porquê. Por quê? Porque a gente precisa ser diferente e influente. Né? Somos diferentes, não somos melhores que ninguém, mas somos diferentes como cristãos e também precisamos ser influentes. Só que o como, eu sei o que eu sou, eu sei por que eu sou, mas o como é sempre o desafio, né? Porque nós temos algumas formas e algumas balizas para sermos cristãos diferentes e influentes. Como que eu chego nessa influência? Como que eu chego nessa diferença? Né? Então, se no domingo passado eu trabalhei o que e o porquê, nesse mês de junho eu quero trabalhar com vocês o como. Quais são os elementos que nós precisamos valorizar para que de fato sejamos sal e luz, de fato sejamos diferentes e influentes? É óbvio que a ideia aqui não é esgotar o assunto, pelo amor de Deus. Junho seria muito pouco, né, em 4 semanas para a gente esgotar como que a gente pode se comportar, como que a gente pode agir para de fato sermos influentes e diferentes. Mas eu vou tentar trazer alguns princípios que eu entendo que sejam relevantes para a nossa conduta e a nossa vida cristã. O primeiro elemento que fará com que de fato sejamos sal e luz não vem apenas da capacidade de fazermos boas obras. Porque no domingo passado eu bati um pouco nessa tecla. A importância de fazermos boas obras, né? Inclusive, na semana passada eu lancei a nossa campanha, né? A campanha que nós vamos arrecadar roupas de frio e a nossa cesta do amor. Inclusive, semana que vem. Posso contar com vocês? Por favor, venham aqui no Drive, vocês que estão nos assistindo, das 2 às 4, teremos aqui esse Drive para você chegar com a tua família e doar uma peça de roupa né, de inverno, mas também não esqueça de trazer a sua cesta do amor, isso é muito importante. E eu bati nessa tecla na semana passada que essa é uma questão muito importante. Só que o Evangelho é mais do que fazer boas obras. Concordam comigo? Concordam? Mas está muito alinhado à nossa capacidade de vivermos e pregarmos o Evangelho. Olhem só, mesmo que nós cristãos tenhamos recebido
dons e chamados diferentes, nós não podemos desassociar as obras sociais da pregação do Evangelho. Nunca. Nós precisamos nos preocupar, sim, com o sustento físico das pessoas. Sim. Mas nós não podemos nos fazer de cínicos nas questões emocionais e principalmente na questão espiritual. Até porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha apartamento novo. Arroz e feijão. Não. Percebam, é lógico que isso tudo pode vir no pacote, o apartamento, a casa própria, né? Só que a grande proposta do Evangelho é trazer eternidade já para a pessoa nessa vida, os conceitos da eternidade e principalmente, de fato, a eternidade como a gente deseja viver, né? É por isso que no ministério de Jesus, palavras de boas obras, teologia e filantropia sempre andavam de mãos juntas, de mãos dadas, me perdoe. Tem uma frase de John Stott, que eu gosto muito, que ele diz assim, ó, acompanhem comigo: evangelismo e atividade social são como as duas lâminas de uma tesoura ou como as duas asas de uma ave. Evangelismo e boas obras, né? Então, já que falamos na semana passada um pouco sobre boas obras e a importância disso, eu quero falar alguns assuntos e eu quero começar aqui falando a respeito do evangelismo, do evangelho, né? Por que o evangelho é tão vital? Se eu deixasse vocês falarem, vocês contariam muitos testemunhos, né? Mas eu digo que o evangelho é vital porque o evangelho transforma pessoas. Cada cristão deveria ser capaz de repetir com muita convicção as palavras do apóstolo Paulo, lá em Romanos 1,16, que ele vem dizer o seguinte: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos ler, vamos falar todos juntos isso, e você que está em casa, repita aí. Pastor, estou com pão de queijo na boca, mastiga, depois fala. 1, 2 e 3. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A gente pode falar com as mãos erguidas? Vamos lá? 1, 2 e 3. Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você pode aplaudir a Jesus por essa verdade? Nós não nos envergonhamos, muito pelo contrário. Sabe, se o pecado é a raiz do egocentrismo, a salvação em Cristo Jesus é o remédio para isso. É tirar o foco de nós mesmos e colocarmos o foco nele. É o que nós aprendemos quarta-feira passada, no estudo Uma Vida com Propósitos. A nossa vida, num primeiro momento, numa primeira instância, é para adorarmos a Deus. Acabou, só isso. O primeiro princípio é esse. É compreendermos que fomos criados para adorar a Deus. Agora, a partir do momento que nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, esse amor nos constrange de tal forma que nos leva ao amor ao próximo. Rodrigo, mas você está falando coisas tão básicas. Às vezes a gente se perde no básico. E a gente precisa reforçar o básico, sempre. Assim, a atividade social, que é o serviço amoroso aos necessitados, deveria ser resultado inevitável da fé salvadora. Mesmo que, infelizmente, tenhamos de confessar que isso nem sempre acontece. Ou você nunca viu um crente que nunca fez nada pelo outro, e às vezes você pega um ímpio que faz filantropia como ninguém. Agora você tem que entender que a filantropia nasce dos direitos humanos. Os direitos humanos nascem da onde? Do Evangelho.
Então, quando essa crise bate, nossa, mas aquela pessoa não é crente, mas ele faz coisas tão boas. Sabe por que ele aprendeu a fazer coisas boas? Porque o pai ensinou, porque o avô ensinou, porque o bisavô ensinou, porque alguém lá atrás ensinou. Quem ensinou? Começa com Moisés, através da lei, mas depois vai ser ressignificado através do evangelho. Então a gente não tem que ficar triste quando uma pessoa que é ímpia faz o bem. Muito pelo contrário, a gente tem que ficar feliz, porque o evangelho influenciou uma geração. Só que o evangelho não é só isso. Mesmo reconhecendo que muitas pessoas que não conhecem a Jesus praticam boas obras, precisamos insistir que somente o evangelho de Jesus Cristo transforma de verdade as pessoas. E pessoas evangelizadas podem sim transformar uma sociedade, não somente com as suas boas obras, mas pela ação do Espírito que agora habita nelas. Porque não é nem por força, nem por violência, nem por sabedoria, mas pelo poder de Deus. Ou você não conhece países que não tem falta de comida, não tem falta de bebida, não tem falta de roupa, e o índice de suicídio está lá em cima. Por quê? Porque eles têm tudo, mas não têm o principal. E às vezes nós não temos muitas coisas por vivermos num país como o nosso, mas cá entre nós temos tudo. Tudo. Você tem tudo? Você tem tudo. Nós temos o evangelho. Nós temos Jesus Cristo. Essa é uma maneira pela qual podemos declarar sem nenhum tipo de vergonha que o evangelho deve ser primazia sobre a ação social. Pensando sobre isso, eu gosto da declaração de um bispo inglês. Ele viveu entre os anos 70 e 80, o bispo John Taylor. Uma vez ele disse o seguinte, acompanhe comigo: salvação não é igual à solução social. Ela precede esta e a transforma numa possibilidade. Salvação pessoal sempre será o caminho de entrada. Ou seja, quando o evangelho é pregado e vivido de forma fiel e ampla, ele não só leva o que comer e o que vestir às pessoas, mas também faz com que as pessoas evangelizadas confessem que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E eu quero aqui agradecer a Editora Vida, né, Cacá? Que carinhosamente trata a nossa igreja, trata o meu ministério de uma forma tão especial. E a Cacá, representando a igreja, entrou em contato com a Editora Vida essa semana. Então, no próximo sábado, quando nós arrecadarmos as cestas de amor, nós vamos poder colocar dentro da cesta de amor um devocional. Eles estão doando 1000 livretos do Evangelho, livretos que falam sobre o Evangelho dentro das cestas. Ou seja, porque a nossa preocupação não é simplesmente dar arroz e feijão, mas eu quero acreditar, alguns vão jogar fora, isso é normal, mas eu quero acreditar que de 500 famílias, que 10 famílias aceitem a Jesus como Senhor e Salvador, nós já ganhamos 10 vezes o mundo. Então eu acredito sim, que uma das formas de fazermos o como somos sal e luz, como podemos ser influentes e diferentes, como o Evangelho transforma pessoas. Uma outra questão é que o Evangelho transforma culturas. Evangelho transforma culturas. Porque culturas, elas são resultado de pessoas. Um dos maiores obstáculos é a mudança social e o conservadorismo cultural. Leis, instituições, costumes de um país foram desenvolvidos ao longo de séculos e cá entre nós. Eles têm e sempre terão uma resistência a qualquer tipo de reforma. Cada programa político, sistema econômico, plano de desenvolvimento, depende de valores que os motivem e sustentem. Infelizmente, assim,
progresso é efetivamente bloqueado se a cultura nacional, estadual, municipal, enfim, tolera a corrupção, tolera egoísmo. Por isso que a gente, só o Evangelho, só Jesus para salvar nosso país. Porque a cultura da corrupção, da egolatria, quando a gente pensa que a gente vai ficar livre da corrupção, agora tem a egolatria. Aí a gente vai para um lado, por quê? Porque a gente precisa, é do Evangelho. É amar a Deus acima de todas as coisas, servir as pessoas. E amar a Deus também representa respeitar o outro nas suas crenças diferentes. Porque quanto mais a gente ama o diferente nas suas crenças, mais eles vão se encantar com o nosso respeito sobre a crença deles. E eles vão entender, vale a pena servir o Deus desse cara que me respeita. Agora esse papo meio apostólico romano, papado no século IV, não, aqui o Brasil é do Senhor, todo mundo vai ter que ser evangélico, todo mundo tem que ir para a igreja. Gente, a gente só vai criar mais inimigos. Porque Jesus falou o seguinte, as pessoas vão conhecer vocês, não é pelas igrejas evangélicas que vocês vão abrir, as pessoas vão conhecer vocês se vocês amarem uns aos outros, como eu vos amei. Por isso que eu gosto também, por isso que eu falei que é um sermão diferente, que eu estou fazendo algumas citações hoje, mas eu gosto muito de um parágrafo que o Brian Griffiths um dia escreveu. Eu gosto muito daquilo que ele escreve, olhem só o que ele escreveu. O cristianismo começa com fé em Cristo e termina com serviço no mundo. Eu amo isso. Por causa disso, acredito que o evangelismo seja uma parte indispensável no estabelecimento de uma ordem econômica mais justa. Obediência a Cristo exige mudança. O mundo se torna seu mundo. Os pobres, os fracos e os que sofrem são homens, mulheres e crianças criados à sua imagem. Injustiça é uma afronta à sua criação. Desespero, indiferença e falta de rumo são substituídos por esperança, responsabilidade, propósito e, acima de tudo, egoísmo é transformado em amor. Ou seja, eu acredito, e Radai acredita, que através da pregação e vivência do Evangelho, nós podemos transformar pessoas e culturas. Ok? E eu não poderia deixar de citar esse cara aqui. Por favor, coloque para mim. Rodrigo, por que você não pegou uma foto melhor? Porque na época não tinha foto. Eu estou falando de um homem do século XVIII, um homem chamado William Wilberforce. Esse cara, ele era um político britânico. Talvez você nunca ouviu falar dele, William Wilberforce, mas deveria. Deveria. Porque esse cara, ele era um cristão, quem mentoreava ele, dizem as boas línguas, era nada mais, nada menos que John Wesley. Tá bom para você ou não? E um dia o William falou, Wesley, eu vou para a vida política. Sabe o que o Wesley disse? Vai mesmo, que a gente está precisando de sal lá, a gente está precisando de luz. Só que um detalhe, no momento, século XVIII, havia o quê? Escravidão, escravismo. E ele entrou com um único propósito, detalhe, tá? Branco. Homem branco. Mas ele entrou na política com um propósito, eu vou acabar com o escravismo no mundo. Porque eu conheço um evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. Sabe por quantos anos ele lutou para acabar com o escravismo? 30 anos. Ele ficou dentro dos órgãos políticos por 30 anos. No fim da vida dele, ele estava internado. Já sem forças, chega um dos seus assessores e diz assim, William, eu tenho uma boa notícia. A tua luta dos últimos 30 anos acabou de ser valorizada. A partir da tua luta dos últimos 30 anos, não haverá mais escravismo na Inglaterra. E a partir da Inglaterra, chega aqui para nós a princesa Isabel e em tantos outros lugares do mundo, o escravismo que até então era uma realidade muito endêmica, agora não é mais. Porque um homem entendeu que o Evangelho pode transformar pessoas e culturas. Se não fosse a vida dele, talvez
Teríamos no século 21 ainda isso, mas porque alguém se posicionou. Ele falava, não é possível que os homens serão levados como animais de carga. E ele citava a Bíblia. Um dos textos que ele mais citava era quando nós conhecemos a verdade nos liberta. E ele falava isso no parlamento. E a gente pode sim agradecer a Deus, porque homens como ele, homens como Billy Graham, homens como Martin Luther King Jr., homens como Nelson Mandela, compreenderam que o Evangelho de Jesus Cristo transforma pessoas e culturas. Agora nós vamos ficar olhando para esses homens e não vamos fazer nada. Ah, não, é status quo. Não, é assim mesmo. Não. Em nome de Jesus, que Deus levante homens e mulheres, lavados e remidos pelo seu sangue, que sejam influentes e diferentes dentro da política, dentro da música, dentro da pastoral, em nome. Você pode aplaudir a Jesus Cristo por isso? Além do Evangelho, um outro elemento que fará com que sejamos sal e luz de maneira ainda mais qualitativa, vem com uma vida de oração. Que nunca possamos duvidar que há poder, sim, numa oração feita em nome de Jesus Cristo. Do fundo do meu coração, imploro que você não ache que isso que eu estou falando é apenas um discurso pronto de um pastor evangélico. Não! Até porque não podemos pregar o Evangelho sem ficarmos impressionados com a ênfase que o próprio Evangelho dá à eficácia da oração. Mateus 18, 19, olhem só o que Jesus disse. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, e qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Tiago escreveu na sua epístola, capítulo 5, versículo 16, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós nunca compreenderemos a lógica da oração, até porque você já orou por alguém e essa pessoa morreu. Mas você também já orou e a pessoa ficou viva. Não é verdade? Nós nunca vamos compreender a lógica da oração, mas de alguma forma ela nos capacita a entrar no campo de batalha, no conflito espiritual e nos alinhar com os bons propósitos de Deus, de modo que o seu poder é liberado, eu acredito nisso, e os principados do mal são contidos. Agora, olhem só que interessante, a gente pode notar que no Novo Testamento, atenção aqui, a maioria, uma grande parte das orações relacionadas à evangelização não se refere a quem vai ser evangelizado, se refere a quem vai evangelizar. Eu vou falar novamente, se der um tilt na tua cabeça. Grande parte dos pedidos do apóstolo Paulo, pedidos de oração, não tem a ver com quem vai receber o evangelho, tem a ver com quem fala a respeito dele. Por isso que eu estou falando que uma das formas de sermos sal e luz, além do Evangelho, é também orarmos. Porque se apenas falarmos o Evangelho sem uma vida de oração, vai acontecer, Celso, o que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Lembra quando uns cabeças de bagre chegaram e começaram, eu te expulso em nome de Jesus do Paulo. Aí o demônio olhou para o cara e falou assim, eu conheço Jesus. Eu conheço Paulo, mas você, seu Zé Ruela, e tomou uma sova. Porque evangelho sem oração não dá. Até porque um colabora com o outro. Não dá. Olhem só o que eu estou falando. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1. Finalmente, irmãos, orem por nós. Quem está escrevendo é quem? Apóstolo Paulo. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a hora merecida, como aconteceu entre vocês. Paulo está pedindo oração para a igreja, para que os evangelistas tenham o poder de Deus, porque se os evangelistas tiverem evangelho na boca e oração na alma, os evangelizados, aí é papo dele, papo de Deus. Aí o Espírito Santo vai fazer o que somente ele faz, convencer o homem do pecado e do juízo. Colossenses 4:3, Paulo de novo,
Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos, orem por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. De novo, ele está pedindo para quem prega, não para quem vai ouvir. Efésios 6, 18 a 20, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que de maneira destemida, olha só, mulherada aqui, ó. Esse negócio de mulher ser destemida, eu não sei, não. É feminismo, não é feminismo, isso é cristianismo. A fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Ou seja, se o apóstolo Paulo, gente, valorizou a prática da oração no exercício do evangelismo, quem somos nós para não praticarmos? Essa vida às vezes de oração rala que nós vivemos, uma vida sem leitura do evangelho da maneira profunda. Eu não estou falando de ser um monge, eu não estou falando de você orar todo dia, toda hora. Nem tudo se resume à oração, mas tudo começa na oração. A oração não é tudo, mas tudo começa nela. Que seja da compra de um lápis a uma compra de um apartamento, que seja da compra do apartamento a uma mudança de emprego. Se a oração não estiver conectada com o Evangelho, e aqui é muito importante, Diego, porque eu conheço muitas pessoas que têm intimidade com Deus na oração, mas não têm intimidade com a Bíblia. Conhecem pessoas assim? Não, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, Deus me falou isso. Eu acredito que Deus fala, mas faz sentido com aquilo que está escrito? Esses dias eu estava vendo nas redes sociais um pastor. Por isso que as 3 profissões mais mal vistas no Brasil são policiais, políticos e pastores. Porque são os 3 P's, né? Infelizmente. Esses dias eu estava voltando, acho que eu contei alguma... É tanto Zoom, é tanto YouTube, que eu já não sei mais nem para quem eu conto. Eu estava voltando, era uma quarta-feira à noite, não sei o que eu estava fazendo aqui, voltei para casa, o policial pediu para eu parar, né? Para o carro. Falei, Bruno, só estava essa. Ele falou assim, de onde você está vindo? Eu estou vindo da igreja. Da igreja? Você está indo para onde? Estou indo para casa. Aí ele falou, o que você é? Eu falei, pastor. Aí ele disse, mas pastor é profissão? Doido para colocar sabor de mel no meu e aumentar. Agora é culpa dele? Não é culpa dele. É culpa desses fanfarrões. Esses ladrões de púlpito que ficam manchando aquilo que a gente tenta fazer com tanta integridade. Isso vale para a política, isso vale também para os policiais. Deu uma vontade de dizer, a gente está na mesma panela. Eu sou tão desvalorizado quanto você, mas né? Eu falei, sim senhor, pastor é profissão. Ok, pode ir embora. Sabe, gente, fiquem aqui comigo. De Jesus aos apóstolos, dos apóstolos aos pais da igreja, dos pais da igreja aos reformadores, dos reformadores aos missionários do século XIX. Eles precisaram do evangelho de oração. Por que a nossa geração não vai precisar disso? A dobradinha que nunca faltou no exercício de serem sal e luz foi a conexão de uma vida de oração ao exercício da proclamação do evangelho de Jesus Cristo. E cá entre nós,
com muita humildade eu digo isso, mas cá entre nós, quando eu vejo a nossa igreja investindo em tantos cursos como Reset, Start, CDV, Alpha, One, Hope, Casados para Sempre, Paz para Toda a Vida, Crown, Efésios, Coríntios, 7 pecados capitais, uma vida com propósitos. E atrelado a isso, reuniões de oração de segunda a sábado, todos os dias, do meio-dia a meio-dia e 15. Fora os homens que oram de segunda, fora outros ministérios. Eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Eu não estou falando que a gente está voando, não. Mas eu acho que se continuarmos assim e aumentarmos gradativamente o nosso comprometimento, creio que como sal, conservaremos essa sociedade, assim como o sal conservava uma carne, e creio que continuaremos a ser luz para iluminar os cantos mais sombrios do mundo das pessoas que se conectarem a nós. É bem verdade que não temos tido muito a bênção da proximidade, mas temos tido a bênção da conectividade. A minha oração, do fundo do meu coração, para esse dia, é que possamos ter a humildade de reconhecer qual nível estamos no quesito oração e evangelho. Feche seus olhos nesse momento. Você que está na tua casa, carinhosamente eu peço isso. De 0 a 10, qual é o teu nível de comprometimento com a leitura e estudo da palavra de Deus? De 0 a 10, se você pudesse dar uma nota para você mesmo hoje. É lógico que ninguém vai dar 10, mas eu acho que você também não vai colocar 0. Mas qual seria a nota que você daria hoje para a tua vida de comprometimento em estudar a palavra, seja através dos nossos estudos bíblicos, seja através do college, seja através de um outro estudo teológico, ou seja através de uma simples devocional bíblica em casa? De 0 a 10, como está o teu nível de comprometimento com o evangelho? E segundo, qual tem sido o nível de comprometimento da sua vida de oração? Quanto que você tem orado? Não acredito que seja 10, mas também não acredito que seja 0, irmã Lina. Mas qual é a nota que nós podemos dar hoje? Reconhecendo isso, o quanto a gente pode progredir, sabe? O quanto a gente pode progredir. A minha oração é que a Dai e tantos irmãos e irmãs de outras denominações e pessoas não cristãs que estão nos assistindo, que possamos fazer essa autoavaliação, e mais do que uma autoavaliação, que possamos permitir uma avaliação do alto, uma sondagem de Deus no nosso coração, porque se desejamos ser influentes e diferentes na nossa empresa, se desejamos ser influentes e diferentes na nossa família, se desejamos ser influentes e diferentes com os nossos amigos, nós vamos precisar elevar um pouco mais o nível da nossa vida de oração, o nível do nosso comprometimento com o Evangelho. Pai, cuida da gente, cuida do nosso coração. Acha em nós, Pai, algo saudável. Queremos cantar agora o Teu Evangelho, proclamando em oração a Tua palavra. Se você pode, se coloque em pé. Meu Deus e Pai eterno, essa música é Bíblia pura. Autor da criação, Então faça desse Evangelho cantado poderoso, a sua oração. Faça isso. pelo Espírito Santo, o Verbo se encarnou. Cristo tu salvas. Creio em nosso Deus, o Pai, em seu Filho Cristo Rei. Creio no Espírito Santo, Deus três em um tu és. Creio que ressuscitaste
Creio sim na vida eterna. Quantos acreditam Que nisso? a Virgem concebeu. Sim. Creio na comunhão dos santos. Sim. Em tua igreja, ó Deus. Creio na ressurreição. Em glória voltarás. Creio no nome de Jesus Cristo. Creio em nosso Deus, o Pai, em seu Filho Cristo Rei. Creio no Espírito Santo, Deus três em um tu és. Creio que ressuscitaste e nos levantarás. Creio no nome de Jesus Cristo. Creio em nosso Deus, o Pai, em seu Filho Cristo Rei. Creio no Espírito Santo, Deus três em um tu és. Creio que ressuscitaste e nos levantarás. Creio no nome de Jesus Cristo. Creio no nome de Jesus Cristo. Não me envergonho do Evangelho. Tudo isso que eu cantei, tudo isso que a gente cantou, eu não tenho vergonha de uma vírgula do que eu cantei. E se nós não temos vergonha para nós mesmos, o porquê temos tanta vergonha em sermos intencionais muitas vezes no evangelismo? Eu não estou falando para você ser um Billy Graham lá na tua empresa. Não, eu estou falando às vezes você compartilhar uma música, compartilhar um versículo, às vezes comprar um bombom para aquele que trabalha com você e colocar um post-it dizendo, Jesus te ama. Ah, mas eu já fiz. Ei, então quer dizer que você ama só se você tiver feedback? Você vai fazer o bem só se... Eu tenho um grupo de WhatsApp. É um grupo com amigos meus que não são da igreja. Estudaram comigo lá atrás. E esses dias eu mandei para eles, eu falei assim, galera, eu vou fazer um estudo bíblico de Coríntios. Eles sabem que eu sou pastor, óbvio. Eu vou fazer um estudo de Coríntios, do livro tal e tal e tal. Vai ser tal dia, tal horário. Vocês querem fazer comigo? Foi muito engraçado. Porque um escreveu assim, Rodrigo, me desculpa, mas eu acho que nessa hora eu vou ter que sair com a minha esposa. Aí o outro, Rodrigo, foi assim, gente. Sabe aquelas desculpas que deram para Jesus? Eu falei para a Tati, ela não me deixa mentir. Eu falei, Tati, eu comecei a rir, não comecei nem a ficar triste, porque eles foram dando desculpas daquilo que poderia acontecer. Tipo assim, Rodrigo, eu não vou entrar, porque eu não sei se eu vou ter internet no dia. Aí eu ri, eu falei, caramba. Aí o Espírito Santo falou comigo, e aí? Não vai fazer mais nada nesse grupo? É agora que você precisa ser mais intencional no amor. Aí, quem pode manda, quem tem juízo obedece. Tenho mandado mensagem, e aí galera, como vocês estão? Estou com muita saudade de vocês. Eu amo vocês. Ei, água mole, pedra dura, uma hora fura. O meu compromisso não é em convencer, o meu compromisso é em compartilhar. Agora, não adianta eu compartilhar sem uma vida de oração. Então, hoje, esse sermão não acaba hoje. A gente vai falando sobre isso até o fim de junho.
Eu estou trazendo 2 elementos importantes, o evangelho e a oração hoje. Semana que vem é outra questão. Mas vamos fazer a meia-culpa, vamos ver o quanto a gente pode crescer nisso tudo. Eu quero falar com você que está nos assistindo, enquanto isso a igreja aqui está fazendo o quê? Intercedendo, orando. Eles estão intercedendo e orando por você que está me assistindo. Eu não sei se você está me assistindo ao vivo, eu não sei se você está me assistindo no ano 33, eu não sei, mas de uma coisa eu sei, Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. E o interesse dele não é no seu dinheiro, o interesse dele não é no seu carro, o interesse dele é no seu coração. Sabe esse vazio significativo que você já tentou de tantas formas, com namoro, com drogas, com álcool, com vícios, sabe? Ei, existe um tamanho enorme na sua alma, e esse tamanho é o tamanho de Deus. Não há cocaína no mundo que você cheire, que vai completar o tamanho de Deus dentro de você. Não há maconha no mundo, não há heroína no mundo, não há uísque no mundo que consiga completar. E ainda que você misture tudo isso, você vai perceber que você terá ainda mais vazios. A pornografia não vai rolar. A fornicação não vai, o adultério não vai. O que você precisa é de Jesus. Eu estou sendo aqui o mais simples. É aquele arroz com feijão mais básico que a gente aprende na nossa adolescência. Ei, Jesus te ama. Ele tem uma obra na sua vida. Ele veio nesse mundo, fez milagres, ensinou princípios, foi para uma cruz, porque ele precisava ir, não porque colocaram ele. Ele se entregou, morreu, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou para provar que você pode ter uma nova vida. E se ele ressuscitou, você pode ressuscitar agora. Uma nova vida. E a melhor notícia é que na eternidade você estará com ele. Não se alegrem por outras coisas que não seja que o vosso nome está escrito no livro da vida. Jesus te ama. Jesus tem uma obra na sua vida. E se você deseja aceitá-lo, repita essa oração junto com a igreja. Digam assim: Senhor Jesus, eu te recebo como único, suficiente Salvador. Perdoe os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Com a minha boca confesso, com o meu coração acredito que boas obras não podem me salvar, mas a fé que eu tenho em Ti agora me levará a fazer boas obras. Eis-me aqui, sal e luz, diferente e influente. Mais uma vez,
Pai amado, como eu queria ter 6 cultos hoje aqui. Obrigado, Pai. Aproveitando, né? Amanhã começa a nossa semana de jejum e oração. Eu nem vou me atrever a ser prolixo aqui, né? Segue o fluxo e vamos orar. Vamos se dedicar ao Evangelho. É o que a melhor coisa que a gente pode fazer. E por favor, repito, e eu vou encerrar o culto aqui com vocês. Eu repito, gente. Se esse Evangelho ele está tão poderoso dentro de nós, a gente precisa fazer boas obras. Fé sem obras é papinho hipócrita, né? Então, nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para. Uma preposição pode mudar uma frase, né? Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para. Então, assim, no último mês, nós arrecadamos 8.000 quilos de alimento. 8.000 quilos de alimento. E para esse sábado, eu acredito que se você fizer uma forcinha a mais, a gente consegue chegar em 10.000 quilos de alimento. Fora luvas, blusas, você não precisa trazer tudo, mas pelo menos traga a cesta do amor e uma luva, uma blusa, uma touca. Pastor, tem que ser nova. Bom estado, no mínimo, né? No mínimo. Por favor, se tem alguma coisa rasgada, jogue fora. Ninguém merece coisa rasgada. Costurada, só se for uma boa costura. Em nome de Jesus. Porque quando essa pessoa pegar a blusa, ela vai saber que uma igreja que deu para ela. E se tiver um rasgo, vocês podem comprometer a imagem da nossa igreja. Então que ela, sabe, que a reação daquela pessoa seja: nossa, que cesta completa. Nossa, que blusa de marca. E pegue o livreto da Editora Vida e diga: o que está escrito está fazendo sentido com o que eu ganhei. Essa é a minha oração. Por favor, pequenos grupos, líderes de pequenos grupos, façam um movimento diferenciado. Prove para mim, porque para Deus vocês não precisam provar nada, mas prove pelo menos para mim que a nossa igreja ela está organicamente saudável mais uma vez. Por favor. Às vezes eu tenho muito receio de saber como vocês estão, mas se você está aí do outro lado da câmera, por favor, vamos juntos tirar isso do papel, que sejamos diferentes, que sejamos influentes. Amém? Estendam suas mãos, deixa eu abençoá-los através da bênção apostólica. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todos, e todos digam, escrevam, amém.